A paz do Senhor, mais uma vez eu estou aqui para tentar compartilhar um pouco do que Deus ministrou ao meu coração. Então é uma forma que eu encontrei de compartilhar o reino dos céus, a palavra da verdade com vocês. Hoje eu vou explicar uma coisa que fez toda a diferença na minha vida, que foi entender os elementos de que somos formados. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. 3 elementos. A ciência não contesta, já reconheceu, mas a Bíblia fala sobre isso em alguns versículos. E entenda, vamos entender do que somos formados. Nós somos formados de corpo. O corpo, ele é mortal. Ele volta ao pó. Então, a Bíblia tem um versículo que compara o corpo a uma tenda. O que é uma tenda? É uma morada provisória, temporária e vulnerável. E o nosso corpo, ele se deteriora com o tempo e um dia ele volta ao pó. Para que serve o nosso corpo? Nosso corpo foi feito para servir a Deus. E nós somos também formados pela alma. O que significa a alma? A alma são as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos sentimentos. Isso é a alma. A alma foi feita para obedecer. O corpo foi feito para servir, a alma foi feita para obedecer. E a alma é imortal também. É imortal, né? Junto com o espírito. Só o corpo é mortal. A alma, quando o corpo morre, a alma é imortal. Deus recolhe, né? A alma não morre. E é na alma também que a gente pode tomar as nossas decisões. Então a alma é emoção, é vontade. Se você chora, se você ri, se você ama, odeia, fica irritado, tá tranquilo, isso é a alma. E o espírito? O espírito, a função dele é se comunicar com Deus. O espírito é imortal também. Quando o corpo morre, o espírito e a alma se unem e vão viver, né? Vão adormecer e esperar a vinda de Cristo. E aí vão viver eternamente com Deus ou eternamente separado de Deus, conforme o que a alma decidiu fazer aqui na Terra. Então o homem é formado desses 3 elementos. Isso fez total diferença para mim. Por quê? Porque em 1 Tessalonicenses 5:23 você lê o seguinte, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de vosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Que o homem, ele é um espírito, nós somos espírito, habita num corpo e possui uma alma. O homem é isso. E o que o versículo diz é que o Deus da paz, esse é o desejo, que o Deus da paz o santifique inteiramente, o separe inteiramente do mundo, que todo o espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário que os 3 elementos sejam irrepreensíveis. Veja bem, em Gênesis 1:26, o homem foi gerado na pureza de Deus, né? O homem é a semelhança de Deus. Só que em Gênesis 5:3 ele perde a semelhança de Deus e ele é gerado em pecado. Então perdeu a semelhança de Deus.
Nós estamos em busca constante de restauração de valores perdidos, mudança de mente, busca de restauração. E é necessário que a gente entenda isso. Olha só, lembra do tabernáculo, quando Deus mostrou a planta do tabernáculo e deu para Moisés? Então, quais as partes que integravam o tabernáculo? É bom entender isso porque tem relação com os 3 elementos que formam o homem. A estrutura era o seguinte: tinha o pátio, depois o lugar santo e depois o santíssimo, que era onde ficava a arca. De ano em ano, o sumo sacerdote adentrava ao santíssimo, só ele podia ir lá, e aí ele fazia um processo, né, de sacrificava o cordeiro, e todo o pecado, o dele e o do povo, eram perdoados. Todo o pecado. De ano em ano isso acontecia. Só que o tabernáculo tem relação com os elementos que formam o homem. Por quê? Se você observar, o pátio significa o corpo. O lugar santo significa a alma. E o santíssimo significa o espírito. Então, em Hebreus 4:12, a gente vai entender que 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela adentra, ela vai até o ponto de divisão da alma e do espírito, não é? Ela é viva, eficaz, e ela discerne os pensamentos e intenções do coração. Em João 1, se você ler de 1 a 14, você vai ver que Jesus é a palavra. Então veja bem, a palavra, Jesus, ele tem que penetrar seu corpo, alma e espírito. O contato com a palavra é contato com Jesus. Em Hebreus 9:7, você vai ver que o sumo sacerdote é Jesus. O sumo sacerdote que entra no Santíssimo e purifica, e faz aquela celebração e purifica, né, limpa o povo do pecado, o sumo sacerdote é Jesus. É ele que faz isso, né? Hoje, depois que ele morreu para nos salvar. Você aceitar Jesus na sua vida, ele vai perdoar os seus pecados, sarar a sua terra, né? O tabernáculo somos nós. Deu para entender? Nós somos templo do Espírito Santo, tabernáculo. O sumo sacerdote tem que entrar no corpo, na alma e no espírito. Quando ele entra no corpo, você começa a ser transformado. Quando ele entra na alma, você começa, as suas emoções já não te dominam mais. Você começa a dominar as suas emoções. Aí quando você tá com raiva, com vontade de soltar, sabe, falar, você se segura. Porque Jesus já tá entrando lá. Já tá controlando e dominando suas emoções. Você tá com vontade de falar algo que você soube, uma fofoquinha, uma maledicência, você vai pensar, peraí, isso não é legal. Eu tenho que orar pela pessoa, não posso fazer isso. Eu tenho que gerar vida, eu não posso gerar morte. De onde sai fonte de água doce, não pode sair fonte de água, não pode ser fonte de água amarga. Onde gera vida, não pode gerar morte.
Então você começa a ser dominado na sua alma. E o espírito, quando ele adentra o seu espírito, aí você tem uma mudança de mente. Aí você começa a se comunicar com Deus. Seu espírito é o Santíssimo, é onde você deixou Jesus entrar até lá. Então aí você começa a ter uma mudança de mente, a voltar à origem do que Deus planejou, plenitude do Espírito, Deus vivendo em você. Você sendo feliz, equilibrado, você sabendo, tendo sabedoria para discernir as coisas espirituais, materiais, saber o que você tem que fazer em determinada situação. Olha, é maravilhoso isso. Vou dar outras características de Jesus. A Bíblia fala que Jesus é a palavra. Então, o contato com a palavra é o contato com Jesus. Quer transformar a sua mente? Entre em contato com a palavra. Jesus também é o sumo sacerdote, que adentra o templo e nos purifica do pecado. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é a porta das ovelhas, está lá em João 10, 7, você vai entender o que é a porta das ovelhas. Jesus é o caminho que leva o Pai, o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Tem até uma frase que fala assim: Jesus é o único caminho, é a única porta, o resto é beco sem sair. Ele é o pão da vida, o que te alimenta todos os dias, porque nem só de pão material vive um homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. O que está dizendo isso? Que você não tem que alimentar só o seu corpo, você tem que alimentar o seu espírito, porque o que você alimenta vai te dominar, o que você alimenta mais vai te dominar. O leão que você alimenta mais vai ser mais forte, vai ganhar essa guerra. Sabe o pecado que você está tentando deixar? Alimenta o seu espírito. Sabe aquela coisa que você insiste em falar, mas eu não me seguro, quando eu ver eu já briguei, já falei, já xinguei? Alimenta o seu espírito. Está alimentando o seu espírito de quê? De porcaria? Hein? Procura alimentar com aquilo que edifica, com a palavra de Deus, o pão da vida. Se você alimentar seu espírito, é ele que vai te dominar. Se você alimentar sua carne, a carne é o quê? Corpo e alma juntos, decidindo o que você tem que fazer. Porque a alma é suas vontades. Você só vai querer coisa errada, porque a nossa natureza é ruim. Se você alimentar só o seu corpo e fazer só o que a sua alma quer, as suas vontades, não andeis pelo seu próprio entendimento. Confia no Senhor, anda pelo entendimento dele, tudo ele fará. Se você alimentar só sua carne, você vai andar na carne. E carne, a sequência é morte. Se você alimentar seu espírito, espírito é vida, te conduz à vida, alimente o seu espírito. Diz também que Jesus é a luz do mundo. Ele veio trazer clareza, iluminação em meio às trevas. Todo mundo é escuridão, Jesus é a luz. Jesus é a ressurreição. E ele também é o véu. Quando diz que o véu se rasgou, era Jesus. Jesus se rasgou. E depois que o véu se rasgou, há um livre acesso a Deus por causa do sacrifício de Jesus. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós junto a Deus. Alimente o seu espírito. Decida. Deixa suas vontades morrer de fome. Deixa sua carne morrer de fome. Procure ser um agente transformador. Alguém que atrai o reino dos céus para onde você estiver. Para sua casa, para iniciar. Nossa primeira missão na vida, na terra, é ganhar a nossa família. A nossa primeira missão é o nosso lar. Então analisa como está a atmosfera do seu lar. Tem brigas constantes, irritações, mau humor. Chama Deus para habitar. Deus é luz, onde há luz não há trevas.
Faça isso e você terá uma vida em perfeita comunhão com Deus e estará preparado para o reino dos céus. A paz do Senhor, fiquem com Deus. Tchau!